programa Gente em Destaque vai conversar hoje com uma jornalista aqui de Jacareí, que vocês conhecem bastante, principalmente se vocês escutam a Rádio Mensagem, é a Ana Lúcia Silva. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Oi, Rodrigo, muito obrigada pelo convite e fico feliz de estar aqui com você hoje. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? E hoje a gente está aqui frente a frente, né? Muito obrigada mesmo. Eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é nascida em Jacareí. Isso, eu nasci aqui em Jacareí, né? Sou do ano de 1984, tenho 35 anos e hoje moro aqui também, meus pais são daqui, então nascida e criada. E fala um pouquinho dos seus pais, uma família grande a sua, fala um pouquinho sobre isso. Então, nós somos em 3 irmãos, né? Meu pai, minha mãe, 3 irmãos. Minha irmã mais velha, eu sou a filha do meio, aquela filha problemática, né, e tal, filha do meio, e o meu irmão mais novo. E aí a gente teve uma fase da nossa vida que a gente viveu com a minha prima, que minha mãe adotou e criou essa filha, né? Mas na verdade ela é minha prima. Então nós éramos 4 e agora somos 3 filhos, né? A minha irmãzinha já deixou, era uma criança especial e deixou a gente. Como é que foi essa educação que seus pais deram para vocês? Eu sei que seus pais são bastante católicos, foi uma infância assim, bem de ir na igreja. Conta um pouquinho sobre isso aí. Olha, Rodrigo, a gente morava ali na Chico Ferreira. A Rua Professor Chico Ferreira é uma das últimas ruas da Rua Barão. Então, ali eu nasci, cresci, né? Morei ali na região da Vila Formosa, na comunidade São Lourenço, né? Da Dona Mariana. E a gente, assim, tinha uma criação muito católica, né? Meu pai, conhecido na cidade inteira por pregar, né? Em retiro, né? Muita gente já me encontrou na rua e falava, olha, por causa do seu pai eu tive uma experiência de Deus, uma experiência de conversão. Padres já falaram isso para mim, o que é uma grande honra, né? Então, meu pai é um apaixonado pela Bíblia, pela palavra mesmo, né? E foi assim a vida dele toda, né? Qual o nome do seu pai? Qual é o nome dele? Paulo Ferreira, o Paulão. Né? O pessoal conhece ele como Paulão aí. Hoje está com o cabelinho bem branquinho, fica andando aí pela cidade, conversando com bastante gente. Graças a Deus, muito bem de saúde também. E ele trabalhou 26 anos na GM e mesmo ali naquele ambiente de metalurgia, de fábrica, sempre muito próximo do Evangelho, muito próximo mesmo, né? E isso influenciou diretamente a minha criação, assim, sabe? Eles não prendiam a gente de maneira nenhuma, pelo contrário, a gente era muito livre, né? No que diz respeito ao pensamento, né? A criação, assim, de coisas. A gente sempre foi muito livre, mas sempre com uma influência muito forte católica. E isso moldou o meu caráter do começo até o fim. Os irmãos também? Meus irmãos também, exatamente, né? Então a gente teve essa criação muito forte na igreja, tanto o meu irmão mais novo e minha irmã mais velha também. Mas a sua infância, o que você lembra de Jacareí da sua infância? O bairro onde você morava, os vizinhos ali, como é que você passou a sua infância? Olha, Rodrigo, eu era uma criança arteira, viu? Vou falar pra você, eu era bem sapeca, o meu apelido era Espalha-Brasa. Era Espalha-Brasa. Eu chegava nas rezas e eu lembro das senhorinhas falar assim, ó, chegou a espalha-brasa. E eu juntava tudo, espalha a brasa, eu não entendia que era uma criança que botava fogo mesmo, que era terrível, né? Então eu tinha muita energia, assim, era uma criança muito, muito ativa, eu acho que até era meio hiperativa, né, que a gente fala hoje, mas naquela época não tinha diagnóstico para isso e tal, era muito arteira. E eu lembro que aprontava muito, né? Eu só fui sossegar mesmo quando eu entrei no vôlei com 12 anos. Aí eu acho que a energia toda canalizou pro voleibol, eu fui jogar voleibol e aí eu dei sossego para minha mãe, pro meu pai, porque olha, eu aprontava muito. A gente vivia ali na Chico Ferreira, a Rua Professor Chico Ferreira, ela é a entrada hoje pro Parque Santo Antônio. Mas naquela época não tinha esse fluxo de carros, então a gente vivia ali jogando vôlei. Nossa vida era jogar vôlei, ficar na rua, andar de bicicleta. Então a gente fechava a rua e fazia uma quadra de vôlei na rua, né? Então tinha muitas crianças ali, era muito legal. A nossa vida era ali. Minha tia morava na Rua Barão, a gente ficava muito ali também. E tinha essa vivência assim muito de rua, sabe? A gente era muito moleque de rua. E dentre as suas amigas da mesma idade, você sempre foi a mais alta? Sim, é sempre a última da fila, né? Sempre a grandona, né? Eu, minha irmã também, né? Meu irmão também muito alto, a gente sempre foi
os que chamavam atenção. Aí eu, por mim, enfiava minha cabeça dentro do buraco. Sempre fui... Eu era engraçado, né? O tímido, né? A gente trabalha com comunicação, mas no fundo é tímido. Eu tô morrendo de vergonha de estar aqui, né? Porque eu nunca fui entrevistada, né? O meu lugar é sempre estar aí, né? Então, fico muito coagido. E hoje você vendo, resgatando essa memória da sua infância e vendo a característica dos seus pais, que você falou aqui, o que você pode dizer que você tem de personalidade que você herdou da sua mãe e do seu pai, de cada um? Olha, Rodrigo, eu sou meu pai. Eu sou muito meu pai, assim, na comunicação, no jeito de falar, né? Eu acho que eu puxei muito do meu pai, assim, esse amor pela igreja católica, sabe? O meu pai, ele me deu a fé, o maior presente que eu poderia ganhar na minha vida. Só que para eu chegar até a fé foi um caminho muito... Não foi 2 mais 2 são 4. O meu pai me deu a fé no começo da minha vida, mas eu só tive um encontro com Deus quando eu tinha 25 anos. Então foi um processo, né? Não significa que você passou sua vida toda dentro da igreja, que você foi uma pessoa que foi evangelizada, entendeu? Então, embora eu vivesse numa realidade de igreja, eu não tinha tido uma experiência de Deus real na minha vida. Eu fui ter só quando eu tinha uns 25 anos. Então, para o meu pai, esse traço é muito forte. E da minha mãe, olha, ela vai ficar brava comigo, mas agora não me vem à mente, viu? Eu queria ter muito mais da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito doce, assim, muito paciente, muito... Você não é paciente? Não. Eu acho que até hoje eu sou meio espalha-brasa, viu? Mas acho que a gente vai melhorando com o tempo, né, Rodrigo? Acho que a vida vai ensinando a gente que não é tudo a ferro e fogo, né? A gente vai melhorando. E na sua adolescência, você falou que teve esse encontro com a religião com 25 anos. Isso. Mas na sua adolescência, você foi aquela adolescente que meio que abandonou um pouco a igreja? Você quis, sei lá, pensar em outras coisas? Olha, Rodrigo, não, pelo contrário, assim, até meus 16 anos, como eu disse para você, meu negócio era voleibol, né? A gente disputou muitos campeonatos, né? Ganhou alguns campeonatos também. Mas é até difícil de explicar isso, até uma dicotomia, porque assim, eu vivia dentro da igreja, em grupos de jovens, cantava na igreja, fui coroinha, né? Até saí do coroinha porque era grande demais, o padre era muito baixinho, daí eu falei, nossa, eu tô chamando muita atenção aqui no altar. Então, a vida inteira eu passei na igreja, mas era uma coisa muito que por osmose, sabe? De eu estou fazendo porque os outros jovens estão fazendo, aqui estão todos os meus amigos e é aqui que eu me sinto bem. Mas não necessariamente porque eu dava sentido de fé àquilo, né? A minha juventude toda foi assim, dentro da igreja, mas ainda sem uma experiência concreta de fé. Eu tenho uma passagem marcante da sua infância, que eu até acho que tem uma foto na técnica que eu vou pedir para mostrar. A primeira foto do slide, que é você nessa foto da direita é você acho que com 7 anos. Olha, e do lado, olha a singeleza, olha a pessoa como era calma, tranquila. E do lado tá uma pessoa que você ligava bastante para a rádio na época, né? Isso. Conta um pouquinho quem era essa moça aí. Olha, eu não a conheço pessoalmente, mas essa é a tia Marcinha, que a gente era muito arteiro, como eu disse, e a gente ouvia muito a Rádio Mensagem. A Rádio Mensagem ficava ligada o tempo todo lá em casa. E tinha um programa à tarde, que se eu não me engano chamava Biblincando, no sábado à tarde, e eles sorteavam os presentes para as crianças. Então, ela tinha uma vozinha assim, muito fininha, né? E de criança, e eu imaginava que ela era uma criança, né? Então a gente ligava, participava, a Marcinha, e um dia a gente ganhou, meu pai botou todo mundo dentro do Fusca, vamos lá na Malaquiaça de pegar o prêmio, né? Então eu lembro que era um livro da Disney, alguma coisa assim. E aí quando eu cheguei lá, eu vi a tia Marcinha, que eu descobri que ela era adulta, aquilo foi para mim uma decepção. Foi a primeira decepção com o rádio, né? Porque o rádio ali, mal sabia eu que um dia ia ser jornalista, jamais, de jeito nenhum. Então ali eu tive uma decepção assim no sentido de que isso tudo é real. Eu imaginava que todo mundo estava, sei lá, em algum plano atmosférico. Então foi um impacto muito grande. E essa foto eu não me lembro quem me deu, acho que foi alguém da diocese que me passou, mas não, essa foto é dos arquivos da Rádio Mensagem. Isso dos arquivos da Rádio Mensagem. E até fiz uma postagem, né, na rede social, isso mesmo. Mas não a conheço pessoalmente, você acredita? Aliás, se ela estiver assistindo aí, gostaria de conhecê-la. Essa imaginação, né, de ver uma voz, e eu imagino que deve acontecer com você também lá na rádio. A pessoa vai te encontrar lá e imagina, mas eu pensei que você era de tal jeito. Exatamente. Uma vez, eu até comentei isso no rádio algumas vezes, acho que era a secretária do Dom Moacir, nosso bispo, tinha acabado de entrar na rádio,
E ela, quando me viu, ela ficou decepcionadíssima, assim, porque ela imaginou que... Ela falou assim, você, Ana Lúcia, da Rádio Mensagem? Eu falei, sou eu. Ah, eu vi que ela ficou assim, meio amuadinha, assim. Eu falei, o que foi, Regina? Ela falou assim, eu imaginava assim, uma mulher de uns 50 anos, bem negra, de uns 50 anos. E eu falei assim, olha, eu sinto muito, né? Porque na época eu era mais jovem ainda. Mas você sabe que no fundo, isso que ela falou tem um fundo de verdade? Porque todas as minhas tias, minha mãe, são negras. E a minha voz, o tom de voz, eu puxei da minha mãe. Até você perguntou, né? Se eu puxei alguma coisa. A minha voz é a voz da minha mãe é muito grave, sabe? Então o meu tom de voz é a voz da minha mãe. O que fazia algum sentido. Pois é. E quando você foi optar pela profissão, por que você escolheu o jornalismo? Posso falar a verdade? Eu não sabia. Eu tô te falando, eu fui totalmente desenganada. Foi no escuro. Sabe o que eu queria ser? VJ da MTV. Eu queria ser VJ, todo mundo queria ser VJ. Eu achava o máximo as VJ da MTV. E eu vi que elas faziam comunicação social. Eu falei, nossa, comunicação social, deve ser uma coisa muito comunicação social. Menino, eu tô te falando, eu prestei o vestibular. Olha como eu era alienada. Porque eu jogava vôlei, eu era do esporte, eu não me ligava em nada disso. E aí eu prestei o vestibular, falei assim, não, eu vou fazer isso aí que deve ser muito interessante. E aí a hora que eu prestei o vestibular, alguém falou assim, então, vocês vão escolher qual habilitação? Rádio e TV, publicidade ou jornalismo? Eu, what? Como assim? O que é isso? Não, porque o primeiro semestre é neutro, depois você tem que procurar habilitação. O que eu faço? Para onde eu vou? Tô te falando, não é mentira. Aí eu falei, vou por eliminação. Rádio e TV eu vi que mexia com técnica e tal. Publicidade, eu até fiquei tentada a procurar, mas eu falei assim, como eu já estava mais politizada, já tinha feito o primeiro semestre, eu falei, não, vamos no jornalismo. E a hora que eu virei jornalista. Mas você sabe, Rodrigo, que assim, depois dessa escolha, eu vi assim que era o que eu fazia a vida inteira. Quando eu era criança, eu tinha pilhas de revista em casa, eu desenhava, eu contava história, eu fazia quadrinhos, eu era menina do diário, eu escrevia diários, sabe? Eu fazia perguntas que ninguém... Nossa, por que você fez essa pergunta? Que pergunta é essa? Criança não faz essa pergunta, sabe? Eu era essa criança. Então, depois eu vi que foi, na verdade, eu fui parar lá, sabe? A vida me jogou lá. Acho que por uma coincidência, mas assim, falar pra você que foi intencionalmente, que eu não quero ser jornalista, na hora que eu vi, eu estava numa redação. Porque como você jogava vôlei muitos anos, era mais fácil você ir para educação física, né? Exatamente, exatamente. Mas mesmo no vôlei eu era esquisita do vôlei. Eu era uma pessoa assim que já não falava a língua dos atletas. Eu gostava do vôlei, mas eu era aquela que questionava muito ali. Não era uma coisa, eu era o patinho feio do vôlei, sabe? Mas eu não tinha, porque como, assim, quando a gente é jovem, a gente tem muita coisa da referência, né? Então, meu pai sempre foi metalúrgico. Eu fiz Senai, mecânica geral, usinagem. Mandei 400 milhões de currículos para a Embraer, nunca me chamaram. Você fez? Eu fiz a morsa, você acha? Fiz a morsa, levava minha marmitinha lá no Senai, meu pai pagou acho que R$300 no curso. Tadinho, né? Ainda bem que não foi muito. Nunca me chamaram, nunca consegui. Meu sonho é trabalhar na Embraer, GM, porque era a referência que eu tinha. Meu pai, a gente tem que trabalhar na GM, na Embraer, que são as empresas... Jornalismo, você não pode... maluco, né? Como é que você vai se manter, né? Gastar uma fortuna, pagar a faculdade de jornalismo, não faz sentido. Então não tinha essa referência. Então quando eu vi, eu estava lá, numa redação de jornalismo, fazendo aquilo. Tá certo, a gente vai fazer então um primeiro intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.